Eu vou passar a palavra aqui para essas grandes mentes pensantes que estão há muito tempo acordadas e olhando para o mundo à nossa volta, para que elas possam nos ajudar a pensar como sair desse caos, dessa encruzilhada em que nós nos encontramos. Eu acho que que é essencial nesse nosso debate, eu acho que todos concordamos, é que transferir a sua ação política para o seu representante, ou seja, é muito pouco. Um deputado, o presidente da República, ou quem quer que seja, é muito pouco. Então, não basta eu pensar muito e decidir corretamente em quem votar. É muito importante que a gente escolha bem quem vai votar. É fundamental, mas já não é suficiente. Talvez nunca tenha sido, né? Mas é cada vez menos suficiente. Então, não adianta a gente reduzir a questão política a uma eleição, porque ela não resolve o nosso problema. Ela não resolve. Primeiro, os jogos políticos continuam, não mudam. Como elege alguém, como não elege. Inclusive, o nosso atual Congresso decide as regras da eleição que vai fazer com que eles permaneçam, né? Então, o modo como você vota, quanto vale um voto, as coligações, a reforma política não aconteceu. Então, o que significa isso, se reduzir a isso? Significa abrir mão do seu papel de cidadão. A gente precisa ter mais ação social. A gente precisa de verdade se organizar e agir socialmente. A gente tem que sair do lugar de eleitor para cidadão, porque eleitor é um gesto fácil demais, simples demais, rasteiro demais. A gente precisa mais do que votar bem. A gente precisa, de fato, produzir tecnologia social, que é utilizar as novas mídias para a libertação, para a diminuição da opressão, da desigualdade social, da injustiça econômica que existe no Brasil, que é um absurdo. E eu não tenho dúvida de que a gente pode produzir tecnologia que faça com que esta ação de participação direta da população na gestão de sociedade seja possível. Nós entendemos a ação política fundamentalmente como o espaço da representação. Ora, eu tenho a impressão que a crise política que nós atravessamos hoje no Brasil, mas não só no Brasil, no mundo inteiro, é uma crise da representação, é uma crise de confiança nos modelos de representação. O que é que nós entendemos por representação? E acho que quando nós falamos hoje em crise de democracia, o que está em jogo, em foco, está no cerne dessa discussão, é a crise da democracia como modelo de ação conjunta no espaço público, mediada pela representação, que tem a forma da representação parlamentar. Tudo se passa, portanto, como se nós tivéssemos uma relação de sinonímia entre regime representativo e representação parlamentar. Ora, a complexidade do nosso mundo põe à mostra hoje que existe um déficit desse conceito. Ou seja, que representação não é apenas representação parlamentar, e que a desconfiança no modelo de representação que passou ao longo desses anos todos como único modelo de representação é a grande responsável pela quebra de confiança que nós temos hoje na ação política levada a efeito a modo de tradicional. E é justamente por isso que ganha tanta importância as novas formas de ação política, novas formas de participação direta, que estão fora do quadro geral do modelo de representação que nós conhecemos até agora. Então, eu falo que não é a supremacia do povo, nem do Estado, nem da imprensa, nem do mercado, nem das universidades, ONGs ou sindicatos que vai viabilizar a democracia, mas a composição de todas essas forças e saberes. Todos têm muito a contribuir. A democracia só é possível em rede, mas não sabemos usá-la para implementar um modelo de gestão efetivamente participativo. O principal desafio é fazer todas as forças convergirem em prol de um consenso mínimo entre todos. Então, é basicamente isso. Só quando nós, cidadãos, conseguirmos tomar poder
da informação, da composição desse saber, que a gente vai conseguir efetivamente estabelecer instrumentos de controle sobre a gestão pública, sobre os nossos governantes. Somos todos corresponsáveis por criar para nós as condições mais adequadas de convivência. Somos todos corresponsáveis por assistir no nosso meio e nos nossos coletivos, não é? O triunfo de soluções tirânicas e autoritárias. Somos todos corresponsáveis por assistir a uma espécie de desmoralização da vida, onde a palavra de cada um conta cada vez menos. Somos todos corresponsáveis por assistir à construção de uma sociedade da desconfiança, aonde nada do que dizemos parece ter valor para ninguém. Somos todos corresponsáveis por quê? Porque se antes tínhamos práticas que revelavam essa confiança de uns em outros, essa erosão da moralidade, ela não foi produzida por invasores extraterrestres, bárbaros, nem mesmo por povos vikings, pouco afeitos aos nossos valores éticos. Ninguém invadiu o Brasil nos últimos 50 anos. Portanto, tudo aquilo que se esfacelou em termos de moralidade só pode ter sido ou produção nossa ou com o nosso endosso, com a nossa aquiescência. E é por isso que, da mesma maneira que fomos muito hábeis em construir para nós uma sociedade onde temos que comprovar o tempo inteiro aquilo que dizemos, pelo total descrédito que há em nós, da mesma maneira que fomos todos livres e soberanos para assinar embaixo uma sociedade onde ninguém mais acredita em ninguém, talvez sejamos também hábeis e soberanos para reconduzir nossos caminhos, diagnosticar autonomamente onde queremos chegar e, sobretudo, identificar quais os melhores meios para alcançar esses fins. O poder é sinônimo de saber, de discurso. A gente é dominado por discursos. Vivemos uma sociedade em que a manipulação do discurso é um fato cada vez mais presente. Então, fazer política hoje é, antes de tudo, aprender a ler, aprender a interpretar, aprender a se desvincular das manipulações discursivas, que não são apenas políticas partidárias, mas também dizem respeito ao mercado, ao consumo, à produção de medicação, por exemplo. De que maneira nós podemos construir novas relações na sociedade mais éticas e mais justas, tendo consciência cada vez mais de que nós somos produto de discursos e valores cada vez mais estruturados como linguagem, como pensamento. Continuando com Michel Foucault, o último ponto disso é que esse discurso nos enfraqueceu tanto, que nos tirou os afetos, nos tirou as paixões, né? A racionalidade que a gente está exaurido dela, é que, de fato, isso nos tirou vida. Nós somos seres sem vida. Nós somos cada vez mais... Eu digo que a gente tem um corpo raquítico e uma cabeça obesa. Isso não é produto da internet, isso é muito antigo, né? Mas cada vez mais nós nos virtualizamos. A grande política hoje é valorizar a vida, é reaprender a existir novamente, porque a gente perdeu essa dimensão. Ou nós assumimos as responsabilidades que são nossas, ou alguém assumirá por nós. Não é possível outra alternativa. Ou nós mesmos somos responsáveis por aquilo que vamos fazer de nós mesmos, ou assistiremos passivamente aquilo que será feito de nós mesmos. Esses indícios que são diagnósticos de tempo, que eu gostaria de apontar, são os seguintes. Em primeiro lugar, o esvaziamento quase completo dos centros tradicionais de deliberação e tomada de decisão nas democracias contemporâneas. Por exemplo, as câmaras congressuais não são mais o local propriamente decisivo de formação da vontade política e de tomada de decisões. As tomadas de decisão em termos de política pública são, na maioria dos casos, e lá onde é decisivo, não passa pelo Congresso, não passa pela discussão nas câmaras de deputados e nos senados. Passam por organismos multilaterais, supraestatais, como, por exemplo, os fundos econômicos.
E toda a discussão a respeito da importância de bancos centrais e da independência de bancos centrais é apenas um sintoma disso. Segundo ponto, o absenteísmo político, ou seja, a ausência de participação nas eleições e a quebra de confiança nos partidos é um fenômeno mundial, não é só um fenômeno brasileiro. No mundo inteiro, o declínio significativo de filiações partidárias é absolutamente alarmante. E a falta de confiança no sistema eleitoral é, digamos assim, universal. Significa que ou nós pensamos de novo um modelo de legitimidade de representação, ou nós não daremos conta daquilo que se passa no plano mais comezinho da vida política. Em terceiro lugar, relação entre política e tecnologia. Hoje, os agentes políticos são, infelizmente, experts, ou seja, profissionais técnicos da política. A saber, são aqueles que não estão interessados em dialogar, na formação de opinião a partir de discussão, de publicização, debate das ideias, mas simplesmente aqueles que se consideram suficientemente competentes para resolver questões complexas. Política hoje é um conjunto de questões complexas que têm que ser tratado por experts. Daí a importância dos conselhos consultivos, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Ou seja, a gente está cada vez mais no cabresto. Eu fui secretária de Fazenda do município do Rio, na primeira gestão do Eduardo Paes, de 2009 a 2012, e depois eu fui para o IPP, que é o Instituto de Pesquisa da Prefeitura, um instituto de informação. E foi lá que eu percebi isso que a Vivi argumenta teoricamente, que informação é poder. Então, a gente precisa, para a gente renovar a nossa democracia, para ter um mundo mais justo, menos corrupto, com mais qualidade de gestão pública, a gente precisa tirar, assim, eu tenho uma frase que fala assim, a raposa não pode tomar conta do galinheiro. Então, os órgãos de informação, de avaliação de política pública, como o IPP, o IPEA, Instituto de Segurança Pública, têm que ser órgãos de Estado e não de governo. Não podem estar submetidos a um governante, porque eles trabalham para a população. E a gente precisa acabar com a rotatividade, a eliminação de projetos bons, porque o nosso ciclo político de 2 em 2 anos mina qualquer projeto de longo prazo. Então, somos nós, cidadãos, que temos que exigir políticas melhores e criar instrumentos de controle para monitorar, evitar corrupção e melhorar a qualidade da gestão pública. Então, o que falta? A gente precisa de medidores, né, de indicadores que façam avaliação desses projetos e que façam que eles possam continuar. Então, quem tem que decidir se aquela ação do governo anterior vai continuar ou não é um centro de pesquisa isento, com medidores, com indicadores que façam, não, isso aqui tem sucesso, atendeu tantas pessoas, né, tem resultado. Hoje isso não existe. Então, nós não temos controle nenhum e nem avaliação e nem monitoramento de nenhuma política pública. Nós estamos no modelo de representatividade. Nós elegemos uma pessoa e damos a ela um cheque em branco para ela fazer o que ela quiser. Enquanto isso existir, não é possível conviver e produzir uma sociedade mais ética e mais justa no Brasil. Isso é impossível. É preciso entender que a questão da ética é inseparável da liberdade que é a nossa para decidir por onde queremos ir, por onde queremos trilhar. Estamos muito acostumados a pensar sobre meios, mas pouquissimamente preparados para decidir os fins últimos, o que queremos para nós como sociedade, o que queremos para nós como humanidade. E é por essas e por outras que o desafio é enorme, mas ele é auspicioso. Afinal de contas, eu lhes diria com muita sinceridade, as pessoas que mais amamos são os nossos filhos, e deixá-los como legado esta sociedade da desconfiança é ter passado pelo mundo com pouco zelo,